Em 1587, 117 colonos ingleses desembarcam no Novo Mundo com esperança de uma vida melhor. 3 anos depois, quando os navios finalmente voltam, encontram apenas casas vazias. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, apenas uma palavra gravada em uma árvore. Kuroato. Este é o primeiro grande mistério da América. A primeira colônia inglesa permanente nas Américas simplesmente evaporou. Nenhum vestígio, nenhuma explicação. E por mais de 400 anos, ninguém soube o que realmente aconteceu, até agora. E olha, eu sei que você já ouviu sobre Roanoke, mas eu garanto que você não conhece as descobertas arqueológicas de 2020, que mudaram tudo. Nem as cartas secretas, que revelam o que os líderes da colônia realmente sabiam. Fica até o final, porque essa história tem reviravoltas que vão explodir sua mente. Inglaterra, século XVI, a rainha Elizabeth. E está determinada a estabelecer uma colônia no Novo Mundo para competir com Espanha e Portugal. Ela escolhe Sir Walter Raleigh para liderar o projeto. E ele escolhe a ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. Parecia o lugar perfeito, mas eles não sabiam o que estava esperando por eles. Mas antes de eu contar essa história completa, se você curte mistérios históricos reais que desafiam explicação, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque toda semana eu trago casos fascinantes como este, com investigação profunda e as evidências mais recentes. A história de Roanoke, na verdade, começa em 1585. 2 anos antes da famosa colônia desaparecer. Sir Richard Grenville liderou a primeira expedição com 108 homens. Eram apenas homens, sem mulheres ou crianças. Essa não era uma colônia familiar, mas sim uma missão de reconhecimento militar. Eles construíram um forte, exploraram a região e fizeram os primeiros contatos com as tribos nativas, principalmente os Croatoan e os Sequeton. No início, as relações eram tensas, mas funcionais. Aconteceram algumas trocas comerciais, mas então algo deu muito errado. Um dos colonos acusou um nativo de roubar uma pequena taça de prata. Como retaliação, os ingleses tomaram uma decisão drástica e terrível. Queimaram uma aldeia inteira da tribo Aquascogoque. Vários nativos foram mortos no ataque. Com essa atitude, a pouca confiança que estava sendo construída foi completamente destruída. Foi um desastre diplomático. A situação piorou rapidamente. Os suprimentos começaram a acabar e os nativos, com toda razão, se tornaram hostis. Em junho de 1586, o famoso corsário Sir Francis Drake passou pela região, voltando de um ataque às colônias espanholas. Vendo a oportunidade, os colonos imploraram para voltar para a Inglaterra. Drake concordou. A primeira tentativa de colonização tinha falhado miseravelmente. Todos os homens foram evacuados e o forte abandonado, mas aqui está um ponto crucial. Quando esses homens voltaram para casa, eles trouxeram informações valiosas, mapas detalhados, descrições das tribos, localização de recursos naturais. Sir Walter Raleigh, o patrocinador da expedição, estava determinado a tentar de novo. Só que desta vez seria diferente. Em 1587, uma nova expedição partiu da Inglaterra, mas desta vez não eram soldados, eram famílias. 117 pessoas no total, homens, mulheres e crianças, liderados por John White, um artista e cartógrafo que já tinha participado da primeira expedição em 1585. O plano era estabelecer uma colônia agrícola permanente, um lar no Novo Mundo, mas eles cometeram um erro fatal logo no início. O plano original não era voltar para Roanoke. O destino era a Baía de Chesapeake, uma área mais ao norte, mais fértil e com um histórico melhor de relações com os nativos. Mas o capitão do navio, um português chamado Simão Fernandes, se recusou a levá-los até lá. Ele alegou que estava atrasado e, basicamente, os despejou na ilha de Roanoke e partiu imediatamente. Ele deixou 117 pessoas, incluindo mulheres e crianças, em uma ilha que já tinha um passado de conflito e violência. A situação piorou ainda mais. Apenas 9 dias depois da chegada, um dos colonos, George Howe, foi encontrado morto, crivado de flechas, enquanto pescava caranguejos sozinho. Os nativos locais enviaram uma mensagem clara e aterrorizante:
Vocês não são bem-vindos aqui. A colônia estava em perigo desde o primeiro momento. Mas em meio a tanto medo, houve um momento de esperança. Em 18 de agosto de 1587, nasceu Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida nas Américas. Ela era a neta do governador John White. E sua existência representava o futuro e a promessa daquela colônia. Porém, apenas 9 dias depois desse nascimento, John White tomou uma decisão que o assombraria pelo resto da vida. Os suprimentos estavam acabando. O inverno se aproximava. A hostilidade dos nativos só aumentava. Os colonos se reuniram e imploraram para que White voltasse à Inglaterra para buscar reforços e suprimentos. White não queria de jeito nenhum abandonar sua filha e sua neta recém-nascida. Mas os colonos insistiram. Ele era o único com influência suficiente na corte da rainha Elizabeth para garantir uma ajuda rápida. Relutantemente, ele aceitou. Em 27 de agosto de 1587, John White partiu. Ele prometeu que voltaria em poucos meses com navios, comida, mais colonos e proteção. Enquanto o seu navio desaparecia no horizonte e ele observava sua família acenando na praia, ninguém poderia imaginar que aquela seria a última vez que alguém veria aquelas 117 pessoas com vida. White pensou que voltaria em meses, mas o destino tinha outros planos, porque quando ele finalmente conseguiu retornar a Roanoke, 3 longos anos tinham se passado, e o que ele encontrou mudaria o curso da história americana para sempre. John White não abandonou sua família por escolha. Quando ele chegou à Inglaterra em novembro de 1587, a guerra entre a Inglaterra e a Espanha estava prestes a explodir. A famosa Armada Espanhola. A rainha Elizabeth I simplesmente proibiu todos os navios de deixarem o país. Cada recurso, cada barco, cada homem, tudo estava sendo direcionado para o esforço de guerra. White estava preso. Ele tentou desesperadamente, batendo em todas as portas. Mas a nação estava em pé de guerra. Ele tentou 2 vezes conseguir navios. Em 1588, ele conseguiu 2 barcos pequenos, uma esperança minúscula, mas foram atacados por piratas franceses e tiveram que voltar, derrotados e feridos. Em 1589, ele tentou de novo. O pedido foi recusado. O desespero tomava conta. White só conseguia imaginar o que estava acontecendo com sua família do outro lado do oceano. Só em agosto de 1590, 3 longos anos depois de partir, White finalmente conseguiu uma passagem. Era em um navio que ia para o Caribe, mas o capitão concordou em fazer um desvio por Roanoke. A esperança, misturada com um medo profundo, renasceu. White estava prestes a descobrir o que tinha acontecido com sua filha, sua neta e 115 outras pessoas. 18 de agosto de 1590, o dia exato do 3º aniversário de Virginia Dare, sua neta. White e a tripulação chegaram à costa de Roanoke ao anoitecer. E então eles viram fumaça subindo da ilha. Um sinal de vida. O coração de White disparou de esperança. Eles tocaram trombetas, cantaram velhas canções inglesas, esperando uma resposta. Qualquer resposta. Mas a única resposta foi o silêncio. Na manhã seguinte, White liderou um pequeno grupo até a praia. Subiram pela mesma encosta onde tinham deixado os colonos há 3 anos. E o que viram foi perturbador. A paliçada, a grande cerca de madeira que protegia a colônia, ainda estava de pé. Mas as casas dentro dela estavam parcialmente desmanteladas. Não destruídas por um ataque, mas cuidadosamente desfeitas, como se alguém tivesse removido a madeira e outros materiais peça por peça, e não havia ninguém. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, nenhum osso, nenhuma sepultura. As pessoas simplesmente não estavam lá. White correu pela colônia vazia, gritando os nomes. Sua filha, Eleanor. Sua neta, Virginia. Seus amigos, e a única coisa que respondia era o eco da sua própria voz. Mas White encontrou algo. No portão da paliçada, cuidadosamente gravado em letras grandes e claras, estava uma palavra. Curotô, e em uma árvore próxima, apenas as 3 primeiras letras. C-R-U. Isso era um sinal. Antes de partir, White tinha combinado um código com os colonos. Se precisassem sair, eles deveriam gravar
o nome do seu destino. E se estivessem em perigo, deveriam gravar uma cruz de Malta acima do nome. Mas não havia cruz. Apenas a palavra Croatoan, nenhum sinal de perigo. Croatoan era o nome de uma ilha a 80 quilômetros ao sul. E também era o nome de uma tribo nativa que era amigável aos ingleses. O chefe deles, Manteo, tinha até viajado para a Inglaterra anos antes. Fazia sentido. Os colonos não tinham desaparecido. Eles tinham se mudado para um lugar seguro. Com aliados, White implorou ao capitão do navio para irem até a ilha Croatoan imediatamente. Sua família estava lá. Ele tinha certeza. Mas então, o destino cruel atacou mais uma vez. Uma tempestade violenta e repentina atingiu a costa. As ondas gigantescas castigaram o navio. Eles perderam âncoras, suprimentos foram danificados, marinheiros se feriram. O capitão se recusou a arriscar mais. Ele deu um ultimato a White. Ou voltamos para a Inglaterra agora para fazer reparos, ou todos morreremos aqui. White teve que fazer uma escolha impossível. Sua vida e a da tripulação, ou a busca pela sua família, que estava tão perto, com o coração partido. Ele concordou em voltar. Ele planejava retornar o mais rápido possível, mas ele nunca conseguiu. Ele passou anos tentando organizar novas expedições, mas todas falharam. John White morreu em 1606, 16 anos depois daquela noite de tempestade. Sem nunca saber o que aconteceu com sua filha e sua neta. Seu último registro é uma carta melancólica, onde ele escreve: "Eu confio minha filha e neta ao misericordioso Deus Todo-Poderoso, e por 400 anos, esse mistério permaneceu sem solução. Dezenas de teorias surgiram, centenas de expedições tentaram encontrar respostas, mas nada definitivo foi encontrado. Até que arqueólogos e historiadores modernos, com novas tecnologias, fizeram descobertas que finalmente começaram a revelar o que provavelmente aconteceu. E a verdade é muito mais complexa e fascinante do que qualquer teoria jamais imaginou. Afinal, o que aconteceu com os colonos de Roanoke? Vamos mergulhar nas teorias e nas evidências, e a verdade é mais surpreendente do que você imagina. A primeira teoria, e a mais sombria, é que os colonos foram massacrados, seja pelos Shackleton, que ainda estavam furiosos com o ataque de 1585, ou por outras tribos hostis. Essa teoria ganhou força em 1607, quando os colonos de Jamestown, a colônia inglesa seguinte, ouviram rumores de que sobreviventes de Roanoke tinham sido mortos pelo chefe Powhatan. Mas essa teoria tem problemas enormes. Primeiro, por que não havia corpos? Por que não havia sinais de luta? Por que as casas foram desmanteladas cuidadosamente em vez de queimadas? E o mais importante, por que eles gravariam Croatoan se estivessem sendo atacados? Essa teoria simplesmente não explica as evidências físicas que foram deixadas para trás. A teoria mais aceita por décadas foi a da assimilação. Os colonos, desesperados e sem suprimentos, teriam migrado para a ilha de Croatoan e se integrado à tribo amigável. Isso explicaria a mensagem. Explicaria a falta de violência. E existem evidências fascinantes que apoiam isso. Em 1709, mais de 100 anos depois, um explorador chamado John Lawson visitou tribos na região. Ele encontrou nativos com olhos cinzas e cabelos castanhos, características europeias. Eles falavam palavras em inglês e contavam histórias sobre ancestrais que vieram do mar. E o mais impressionante, alguns tinham sobrenomes ingleses documentados da lista de Roanoke. Para completar, em 1998, arqueólogos encontraram um anel de sinete com o brasão da família Kendall, na ilha de Croatoan. William Kendall estava na lista de colonos de Roanoke. Isso não é uma coincidência. Pelo menos alguns colonos, claramente, foram para Croatoan. Mas é aqui que a história fica realmente interessante, porque evidências arqueológicas de 2012 e 2020 revelaram algo surpreendente. Os colonos não foram todos para o mesmo lugar. Eles se dividiram. Duas escavações separadas encontraram artefatos ingleses datados dos anos 1580 em locais completamente diferentes. Um a 80 quilômetros ao sul, em Croatoan, e outro a 80 quilômetros a oeste, no interior profundo. Isso faz total sentido estrategicamente. Em 1587, quando John White partiu,
Os colonos sabiam que estavam em perigo. Tribos hostis ao redor. Suprimentos limitados. Colocar todos os ovos na mesma cesta seria suicídio. Então eles fizeram o que qualquer líder militar faria. Dividiram as forças para diversificar o risco. O grupo 1 foi para a ilha de Croatoan, na costa, para pescar e ficar com aliados conhecidos. O grupo 2 foi para o interior, em busca de agricultura, caça e água doce. E em 2020, no sítio do interior, os arqueólogos encontraram algo extraordinário. Evidências de uma casa inglesa construída com técnicas europeias, mas com materiais e adaptações nativas. E a evidência mais fascinante de todas, o DNA moderno. Entre 2005 e 2015, geneticistas conduziram estudos extensivos em tribos da Carolina do Norte e Virgínia, e descobriram marcadores genéticos europeus que datam especificamente do final do século XVI. Não de colonos posteriores, não do século XVII ou XVIII, especificamente da década de 1590. A tribo Lumbee, da Carolina do Norte, tem mantido por séculos que são descendentes dos colonos de Roanoke. Os historiadores sempre trataram isso como lenda oral, sem substância. Mas agora, a ciência confirma. Eles estavam certos o tempo todo. E não é só a genética. Eles têm sobrenomes documentados da lista de 1587. Mas é Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida na América, a pequena neta de John White, que ele deixou com apenas 9 dias de vida. Honestamente, nunca saberemos com certeza. Ela teria apenas 3 anos, quando os grupos se separaram. E a mortalidade infantil no século XVI era brutal, mais de 50% antes dos 5 anos. Mas há uma tradição oral fascinante na tribo Croatoan. Eles falam de uma mulher pálida que viveu entre eles no início dos anos 1600. Uma mulher com cabelos claros e olhos azuis, que falava tanto inglês quanto a língua nativa, que teve filhos, que viveu até uma idade avançada. Poderia ser Virginia Dare, talvez. Provavelmente, nunca saberemos. Eu gosto de pensar que ela sobreviveu, que cresceu entre duas culturas, que teve filhos e netos, que seus descendentes caminham hoje pela Carolina do Norte, carregando seu DNA e sua história. Não é científico, eu sei, mas é bonito. E às vezes, a história merece um pouco de poesia. E assim, se resolve o mistério da colônia perdida de Roanoke. Não era perdida, era transformada. 117 pessoas que não desapareceram no ar, mas se tornaram parte de algo novo. Uma fusão de culturas, um testamento da resiliência humana. E seus descendentes ainda vivem, ainda contam histórias, ainda carregam aquele legado de 1587. Essa história nos ensina que, às vezes, desaparecer é apenas se transformar. Que sobrevivência exige adaptação. E que a história real é sempre mais fascinante que qualquer lenda. Se você gostou dessa investigação profunda, baseada em evidências arqueológicas e científicas reais, se inscreve no canal agora, porque toda semana eu trago mistérios históricos exatamente assim. Sem sensacionalismo, só pesquisa séria e as descobertas mais recentes. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E deixa aquele like se você apreciou essa jornada histórica. Sério, o like ajuda demais o algoritmo a recomendar este vídeo para mais pessoas interessadas em história real. Vocês são incríveis por assistir até aqui. E me conta nos comentários. Você está satisfeito com essa resposta baseada em ciência? Ou você preferia que fosse algo mais misterioso e sobrenatural? Sem julgamentos, eu quero saber. E qual mistério histórico você quer que eu investigue a seguir? Triângulo das Bermudas? Atlântida? Mary Celeste? Deixa sua sugestão. E se você realmente curtiu, compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama história ou teorias da conspiração. Ele vai surtar com essas descobertas arqueológicas. Mas já que falamos de colônias que desaparecem, você conhece a história de Angikuni Lake? Prepare-se, porque essa é muito mais recente e muito mais perturbadora. Canadá, 1930. Não estamos falando de 400 anos atrás. Estamos falando do século XX. Era moderna, uma aldeia inteira no meio do Ártico canadense. 30 pessoas. E de um dia para o outro, todas desapareceram. Um caçador chamado Joe Labelle chegou à aldeia e encontrou,
Comida ainda quente nas panelas. Fogo aceso nas lareiras. Roupas de inverno perfeitamente dobradas. E estamos falando de pleno inverno ártico, onde as temperaturas chegam a 40 graus negativos. Sair sem roupa adequada é morte certa em minutos. E o pior de tudo, os cães de trenó, essenciais para a sobrevivência no Ártico, foram encontrados mortos, não de frio. O de ataque, eles estavam amarrados a árvores, amarrados deliberadamente, e deixados para morrer de fome. Isso vai contra tudo que o povo Inuit representa. Eles jamais fariam isso com seus cães. Diferente de Roanoke, que aconteceu há 400 anos, Anjikuni Lake tem documentação oficial completa. Relatórios da Real Polícia Montada do Canadá. Fotografias, testemunhos juramentados de oficiais treinados e uma investigação que descobriu algo no céu que não deveria estar lá. E a explicação final vai fazer você questionar tudo o que você pensava saber sobre desaparecimentos misteriosos. Esse vídeo sai em breve. Se inscreve agora e ativa o sininho para não perder. Até lá, continue questionando a história oficial.